Nucleoplasma e núcleo. Tá. Uai, Cauane, esse tema, mas não tem nenhuma parte aqui no núcleo com esse nome. Será? Ela só não está escrita aí, mas olha só. Nucleoplasma, ele é uma massa fluida limitada pela membrana interna da carioteca. E onde se situa o núcleo? Ou seja, o nucleoplasma, ele está aqui junto com a cromatina, tá? Essa massa aqui é também chamada de nucleoplasma. A cromatina é somente essa região aqui, tá? A cromatina vai ser falada lá... Não, ela vai ser falada aqui mesmo, olha só. A cromatina, ela é uma substância. E o nucleoplasma é uma massa que está dentro dessa substância. Se vocês perceberem, aqui na nossa cromatina, aqui nessa região, digamos assim, tem cores claras e cores escuras, tá? A cromatina, que é uma substância complexa de DNA e proteínas que se encontra no núcleo celular, ela está aqui em volta do nucleolo, juntamente com o nucleoplasma. Ok? O nucleolo, olha ele aqui, ó. Ele é quase a nossa parte mais importante, mas não é. É uma das mais interessantes. É onde ocorre a formação, tá? De nucleoplasma, que está onde? Está onde? Aqui junto com a nossa cromatina, tá? É constituída de DNA e RNA ribossômico, tá? DNA e RNA, pessoal, eu vou separar um momento para falar somente deles, porque eles são extremamente complexos, tá? Por enquanto, nós só vamos entender qual a função do núcleo, quais são as partes do núcleo, o que ocorre no núcleo e principalmente a função do núcleo, tá? Olha só, prosseguindo, aqui no nucleolo, nós não possuímos uma membrana envolvente, tá? O nucleolo está aqui desprotegido, mas em compensação nós temos duas membranas aqui, que é a membrana externa e interna, protegendo aqui em cima. Ele só não vai ter proteção aqui em volta dele, tá? O núcleo ele pode ser observado microscopicamente quando é tratado com determinados corantes, tá? E essa aplicação de corante ocorre na fase interfásica, tá? Que é aquela fase que o núcleo não está no processo de divisão, ele está organizado. E esse corante não é qualquer corante que pode colocar, não, né? Açafrão, aquele corante vermelho, não, pelo amor de Jesus Cristo. Para pôr um corante aqui, é preciso fazer experimentos para ter certeza que ocorre uma afinidade, tá, do material genético aqui dentro do núcleo com o corante que é aplicado. Ou seja, essa análise com a aplicação de corante exige todas umas regras. É preciso ter afinidade com ácidos nucleicos, o determinado corante. E ácidos nucleicos são macromoléculas, moléculas gigantes, tá? Como assim moléculas? Moléculas feitas de carbono, de hidrogênio, oxigênio, tá? São macromoléculas grandonas de RNA e DNA. Como eu já disse, essa parte de RNA e DNA, ela tem que ser falada em um só momento e juntas, porque uma envolve a outra, tá? Então, como eu já disse, eu vou separar um momento para falar apenas delas, ok? Como eu já disse, a cromatina ela é uma substância, tá? É uma substância, é um complexo de DNA, tá? É uma substância formada por DNA e proteínas que se encontram dentro do núcleo celular, ok? Lembrando, pessoal, que o núcleo celular, ele é tudo isso aqui, tá? Só o retículo endoplasmático que não. Por quê? Porque o retículo endoplasmático ele só faz parte de uma função aqui importante do núcleo, tá? Que é a liberação de ribossomos. Esses ribossomos, olha só eles aqui, são esses pontinhos vermelhos,
esses ribossomos são liberados, tá? Então, eles são liberados para cá, para o nosso retículo endoplasmático granuloso e também ficam aqui em volta do nosso núcleo, tá? Lembrando que ribossomos é responsável pela síntese de proteína, tá? Pela criação de proteínas, formação de proteínas. E aí, gente, vocês conseguiram voltar lá no primeiro ano que a gente viu cada detalhe do núcleo? Do núcleo não, da célula, porque não havia tanta necessidade de nós estudarmos o núcleo em si. Só que como agora o tema é divisão celular, então nós precisamos sim aprofundar nosso conhecimento nessa parte de núcleo. Passando para frente. Eu coloquei essa imagem porque ela explica bem em que nós vamos dar sequência agora. Primeiro que eu falei que vou fazer um material apenas com o assunto DNA e RNA, tá? Preocupem com isso não. Primeiro vocês têm que saber que DNA e RNA são materiais genéticos, tá? DNA ou RNA são filamentos enormes, são filamentos que nós temos lá dentro do núcleo, tá? Esses filamentos são desenhados assim porque se assemelha realmente aos filamentos na vida real, tá? São moléculas desse mesmo formato, ok? Olha só, DNA possui filamentos de material genético. Todo esse filamento aqui é responsável pelas suas características de pai e mãe, tá? DNA e RNA possuem essa função de identidade genética e eles são, só mudar a canetinha, eles são formados de proteína chamadas histonas, tá? Histonas é um tipo de proteína responsável pela formação, tá, desse material genético, beleza? Proteínas, pessoal, para quem não sabe, são macromoléculas, tá? Macromoléculas enormes, tá? Quando fala macro é porque é grande mesmo, de elementos químicos. Quando eu for falar de DNA e RNA, necessariamente eu vou precisar falar de proteínas. Então, não preocupe com isso, só tenha em mente que eles são feitos pelas proteínas histonas, tá? Futuramente a gente vai falar um pouquinho sobre ele para tirar a nossa curiosidade, tirar a nossa dúvida. Olha só, essas proteínas estão aqui simbolizadas pelas bolinhas, tá? Olha só as proteínas dentro do nosso filamento de DNA. Percebam que dão continuação, tá? Quando aqui essas proteínas estão dessa forma, elas estão o quê? Criando os nossos cromossomos. A intenção dessa imagem é realmente mostrar para vocês que os cromossomos eles têm relação com DNA, que é um material genético. Cromossomos são feitos através dos filamentos, tá? Dos filamentos de DNA e RNA, que são encontrados no nosso núcleo, tá? O que eu quero dizer para vocês? Cromossomos e DNA são a mesma coisa? Os cromossomos são formados através do DNA e ambos transportam material genético, tá? Por quê? Percebam bem? Vou apagar aqui para não fazer confusão. Deixa eu mudar aqui o nosso tema. Percebam bem? Aqui nós temos o nosso DNA, certo? Aqui nós temos o nosso filamento de DNA, que são macromoléculas enormes formadas por proteínas histonas, certo? Olha só que essas proteínas, esses filamentos vão obtendo novas formas. Percebam bem que eles estão se transformando. E se você olhar, dar continuidade aqui à formação dos cromossomos, nós percebemos aqui nessa parte da nossa imagem que os cromossomos, tá, são formados por DNA, tá, gente? Percebam,
aqui nós temos o nosso filamento normal. Aqui nós temos um filamento explicativo, tá? Essa parte aqui quer nos dizer de que é composto esses filamentos, tá? Que são proteínas. Então, aqui continua, são nossas proteínas que dão a formação dos filamentos de DNA, e esses filamentos de DNA, consequentemente, formam todo esse cromossomo aqui. Percebam essa imagem que está nos mostrando um zoom do cromossomo, tá? E o que que tem nesse zoom? Material genético lá em toda a sua formação. Imagina aqui nessa parte preta, tudo isso daqui formando ele, tá? Formando todo aqui o nosso cromossomo, do início ao fim. Espero que vocês estejam com dúvida, tá? Porque se está com dúvida é porque realmente conseguiu ter uma noção do que nós estamos falando. Eu vou passar um vídeo para vocês agora, na verdade eu vou tentar. Caso eu não consiga passar, eu vou postar apenas o link lá na nossa plataforma.